Mas agora a gente vai começar essa segundona falando de um assunto ótimo, que é para espantar de vez, principalmente às segundas-feiras. Quando a gente acorda de mau humor, eu acho que segunda-feira acaba sendo até mais frequente do que sexta, por exemplo. Porque a segunda é o dia de começar tudo de novo. Mas como driblar esse mau humor? Será que a gente consegue? Será que existem dicas pra gente ficar de bom humor? E por que o mau humor acontece? Vamos entender tudo isso com o neurocirurgião do Hospital das Clínicas de São Paulo, Dr. Fernando Gomes Pinto. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Boa Tudo tarde. Bem. Muito prazer recebê-lo de novo. Eu me lembro a primeira vez que você veio, a gente se divertiu. Né? O papo foi muito bacana e eu acho legal que a gente fala de um assunto até sério, porque o mau humor acaba muitas vezes fazendo parte da vida de muitas pessoas todos os dias, então se torna sério, né? Sim. É quase uma doença. Sim, existe até uma doença chamada distimia, que não chega a ser uma depressão, mas se caracteriza por esse mau humor crônico, que chega a durar até 2 anos. Nossa, isso deve ser um pesadelo. Terrível, porque né? isso faz com que a qualidade de vida da pessoa diminua, né? E os relacionamentos fiquem todos comprometidos. Agora, por que a gente tem mau humor? Onde ele aparece? O que acontece com a gente que de repente ele vem e ele fica? E a gente quer mandar ele embora e ele não vai embora. Carol, é mais ou menos assim. Isso aqui é um cérebro humano, né? De resina, no caso. Tá. Colocado nessa posição, aqui seriam os lobos frontais e aqui de cada lado os lobos temporais. Ok. Quando a gente acorda, porque o mau humor geralmente é alguma coisa que surge pela manhã. Sim, com mais frequência. Sim, com mais frequência. O nosso cérebro tem um comportamento muito mais emocional do que racional nos primeiros momentos do dia. Tá. Existe uma estrutura responsável por deixar a gente alerta, chamada amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta, não. É a amígdala que fica aqui nos lobos temporais. Será que dos dois lados. dá pra ver? Na verdade, é uma estrutura subcortical que ficaria nessa região, aqui e aqui. Tá. Responsável por deixar a gente alerta e responsável por emoções básicas como medo e raiva. Então, sempre que você sente uma ameaça, a amígdala é acionada, ela dispara impulsos elétricos que vão para uma outra região do cérebro mais profunda, que fica bem aqui no meio, chamado hipotálamo, e que vai estimular a glândula adrenal a produzir adrenalina, te deixar bem alerta, assim como o cortisol também, que é o hormônio do estresse. Para você se defender. Para você se defender. Tá. Então, no momento inicial, pela manhã, por exemplo, uma pessoa que não está gerenciando o pensamento, enfim, ela tem esse disparo das amígdalas e ela fica nessa situação de defesa. E ela fica com aquele comportamento relativamente ranzinza e mal-humorado. Sem querer, automaticamente. Sim, sem querer. Quando entra em ação os lobos frontais, principalmente a região pré-central, vamos imaginar essa região mais anterior, que é onde os pensamentos são formulados e produzidos, ele consegue modular. Ele consegue, de alguma forma, inibir e gerenciar esse disparo que a amígdala faz. E a pessoa interpreta de forma diferente. Por exemplo, você está no seu automóvel logo pela manhã e recebe uma fechada. Você tem 2 interpretações. Interpretação 1, essa pessoa, ela quer me prejudicar. Eu preciso chegar no meu trabalho e ela não está deixando. Ela não está deixando. Que seria uma interpretação totalmente da amígdala cerebral. Interpretação 2, coitada dessa pessoa, ela está tão desgovernada, vai acabar fazendo um acidente e, enfim, seria uma interpretação dos lobos frontais. Entendi. A primeira opção leva você a uma tendência de ter um comportamento, um temperamento mais mal-humorado. Sim, e normalmente é a que a gente pensa. Sim, a primeira opção, não é verdade? Sim. Ai, mas por que esse bendito carro entrou na minha frente? Que não é? A gente vai pensar, coitada, a pessoa tá nervosa. Não, a gente vai realmente na primeira opção. Agora, existe alguma coisa que a gente possa fazer para driblar isso que acontece no cérebro sem que a gente perceba? Sim, algumas dicas básicas são as seguintes. Você deu o exemplo da segunda-feira. Chegou domingo, se prepare para o dia seguinte. Tá. Tente dormir imaginando como vai ser o seu dia seguinte, qual que é o caminho que você vai tomar para chegar até o seu trabalho, por exemplo. Dê carga no seu telefone celular, coloque dinheiro dentro da sua carteira, acorde minutos antes e tente tomar um banho pela manhã. O banho, ele tem um efeito calmante, ele vai te fixar naquela realidade, ou seja, aquele componente mais emocional, ele vai sendo relativamente controlado pelo lobo frontal, que vai despertando. Entendi. Tome um bom café da manhã. É importante você não estar com níveis baixos de glicose, porque isso faz com que você fique nesse comportamento de defesa. Então a fome também pode causar mau humor. Sim. É o mesmo processo. Sim. Então é importante isso. E você, de uma forma planejada, tende a ter menos mau humor. E aí vem as outras dicas básicas, né? Sorrir. Como você está fazendo. Tá, sorrir. Né? O contrário do mau humor é o bom humor. E o bom humor é igual a sorriso. Então, sorrir. Então, forçar um sorriso, tentar
buscar, né, o sorriso. Sim. Não, eu preciso sorrir, eu quero sorrir. Sim, isso tem a ver com aquela lei da atração, porque a partir do momento que você sorri, você provoca um bem-estar nas outras pessoas. Entendi. O sorriso é uma das primeiras aquisições que o ser humano tem. Com 2 meses de vida, a criança começa a ter aquilo que a gente chama de sorriso social. Ah, é? E a criança fica extremamente engraçadinha, todo mundo quer pegar ela no colo, por conta do sorriso. Então, o sorriso tem um efeito magnético. E você começa a ter um feedback positivo, né, um retorno positivo das outras pessoas. Então, sorrir. Sorrir sempre? Sempre. Não pode sorrir. Mas você é bonita, o sorriso é que não falta aqui. Porque a gente cai na gargalhada todos os dias, né? Até porque a gente, graças a Deus, trabalha com o que gosta. Sim. Eu acho que essa é uma das coisas que também pode trazer o bom humor, né? Sim. E usar as palavras mágicas que a gente aprende dentro de casa desde criança. Né? Bom dia, por favor, obrigado. Porque isso vai gerando um ambiente harmonioso de relacionamento com outras pessoas. Agora, você citou uma circunstância do mau humor. Existem algumas outras que a gente estava comentando até antes do programa começar, eu e as meninas, eu e Camilinha, ela falou, bom, TPM tá fora dessa, né? Porque é impossível ficar de bom humor na TPM. Por quê? O cérebro trabalha da mesma maneira quando a gente está com os hormônios aí nesse período diferentes? Não. Na verdade, assim, as mulheres que têm esse componente cíclico, na verdade, dos hormônios, funcionando de uma forma diferente no decorrer do mês, eles sofrem alterações, então é comum. Algumas mulheres realmente apresentam a famosa TPM, né, a tensão pré-menstrual, de forma extremamente acirrada e terrível. Aí, não tem jeito. Acaba até com o casamento, às vezes. Muitas vezes só de se saber que isso vai acontecer, a pessoa já gerencia e já até sinaliza as pessoas mais queridas e amadas. Ó, pessoal, me desculpa, eu tô com TPM. Eu tô com TPM. Então, nesse caso, o mau humor, a gente tem que esperar o período da TPM. Ele tá ali por esse motivo. Sim. Não tem muito o que fazer. Mas, em termos de comportamento, sempre que você consegue diagnosticar ou pelo menos entender o que está ocorrendo, você tem 50% de chance de já resolver. Se você já identificou que aqueles dias são dias relacionados com a tensão pré-menstrual, fica mais fácil de você gerenciar esse sentimento, esse temperamento, essa exteriorização do seu modo de ver o mundo, porque é isso, né? O mau humor acaba sendo isso. Então agora eu vou fazer um teste. Peraí. Evaí, querido, pega o microfone, por favor, dá uma chegadinha aqui, só um minutinho, eu quero saber o que te deixa de mau humor. Por favor, Oswaldinho, microfone para o querido Evaí. Não é verdade? A gente tem que ouvir. Ai, a Nina já chutou aqui, eu já vou te contar o que a Nina falou. Senta aqui do meu lado, querido, que você sabe que você é a nossa peça fundamental. Vamos ouvir o Evaí. Senta aqui. O que te deixa de mau humor? Senta aqui. Te falei que um dia você ia sentar aqui no sofá? Seja bem-vindo, querido. Você já conhece o querido Evaí, ele dança, ele participa, é uma coisa. Diga. Sono. Sono te deixa de mau humor? Ficar de segunda-feira, assim, geralmente eu fico meio mal-humorado e tal. Meio falta aquela coisa. Devido, né, aos fins de semana, parece que a gente tem para descansar, mas a gente que é casado, tem filhos. Faz mais coisa do que deveria. No lugar de descansar, tem que fazer um monte de coisa. Levar a filhota na balada, ir buscar, caramba. E a gente acaba dormindo menos e isso me deixa meio mal-humorado, doutor. E aí, doutor? Então. O caso do sono do Evaí pode ser o caso de muitas pessoas. Sim. Eu também, quando tô com sono, fico mal-humorado. A produção, às vezes, também me deixa de mau humor. Não, mas eles estão bem, tá todo mundo bem. Olha lá, a Camila vai pegar você depois. Tá todo mundo bem. Mas vamos ouvir essa explicação. O que a gente pode fazer? Tem 3 coisas básicas que influenciam, obviamente, no nosso humor. O sono. Então, a gente sabe que a gente deve dormir pelo menos 6 horas e meia, 7 horas por noite. Isso é o melhor para você poder se recompor. Alimentação, então comer de 3 em 3 horas, principalmente alimentos que não têm um grande teor de açúcar. Você precisa de glicose, então os alimentos integrais são melhores porque eles vão soltar a glicose de uma forma mais ponderada. Se a gente tem essa glicose liberada de uma vez, você vai ter vontade de mais e mais e mais. Entendi. Então, o neurônio precisa de glicose e de oxigênio para funcionar normalmente. Então, se tiver uma liberação gradual, você tende a sentir que está tudo bem, enfim, você não precisa ficar buscando alimento a todo momento. Aliás, os alimentos são um capítulo à parte, né? Existe um aminoácido chamado triptofano que vai ser utilizado para se produzir um importante neurotransmissor chamado serotonina, que tem a ver com a questão da depressão, que tem a ver com a questão do humor. Então, alimentos como, por exemplo, carnes magras, o leite, o ovo, eles contêm esses aminoácidos que vão ser importantes no funcionamento do tecido cerebral. Para liberar essa serotonina. Para liberar isso. Olha que beleza. Então, Evaí, você já aprendeu. Comer de 3 em 3 horas. Os alimentos, claro que a gente ensina aqui no programa. Porque Evaí, ele tá pensando, a gente falou assim, ele tem que entrar, né,
na dieta do Você Bonita. A gente já convidou. Eu já Você tá faço. quase topando. A dieta da sopa, você sabe que eu já faço. Conta pra todo mundo em casa qual é a sua dieta da sopa. Ai, que vergonha. Deu sopa e eu traço. Deu sopa e traço. Sensacional. Obrigada, que depois dessa, querido. Obrigada. Beijo, eu amo você. Olha, essa foi uma participação do Evair no programa, mas claro que eu quis, a gente brinca e tudo mais, mas serve como exemplo. A minha diretora ainda disse que tem mais duas coisas que deixam ele de mau humor. Quando falta dinheiro, porque eu acho que isso deixa todo mundo de mau humor, e quando falta cervejinha lá na casa dele. Mas olha, o mais importante de tudo isso é que a gente pôde entender o que acontece e, como você disse, seguindo as dicas e pensando um pouquinho antes de deixar o mau humor aparecer, contornar com algumas coisas. Sim, a gente tem que entender que existe uma predisposição inicial para todo mundo ser mal-humorado. Tá. Você trabalhar com bom humor já é alguma coisa mais evoluída. Você já está trabalhando com seus lobos frontais. Tá. Então isso o mais fácil é ser mal-humorado, o mais difícil é conquistar o bom humor. Bom, e falando em conquista, tem um outro gancho aí. Tem uma pesquisa recente que foi feita na Pensilvânia e perceberam que as mulheres, um dos atributos que elas procuram nos homens é o bom humor. Olha que beleza. Sim. Isso tem uma implicação biológica. A mulher entende que aquele indivíduo, aquele macho, ele não vai ser agressivo com ela e nem com os filhos dela, nem com a prole. Se ele tiver bom humor. Sim, se ele tiver bom humor. E o que você me contou? Que os homens adoram que as mulheres fiquem rindo das piadinhas deles. Exatamente. Olha lá, o Luciano Lucas disse que sim. Então, meninos e meninos aí de casa, para conquistar a mulherada tem que ter bom humor. Tem que ter bom humor. Isso já saiu em pesquisa, já está comprovado. Sim, já está comprovado. Que beleza, doutor. Quero te agradecer. Obrigada. Sempre um papo muito bem humorado aqui pra gente entender o que acontece. E vamos driblar de qualquer jeito essa segunda-feira. Vamos deixar ela com cara de sexta, que aí vai ser muito melhor, né? Mais uma vez, quero agradecer a presença do Dr. Fernando Gomes Pinto, que é neurocirurgião do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo. E o site para mais informações é o www.fernandoneuro.com.br. Obrigada mais uma vez. Adorei, viu? Agora, na gravidez aumenta o mau humor ou diminui? Então, existe toda uma questão psicológica e hormonal. Então, pode oscilar, o começo ele pode ser um pouco conturbado, mas a gente tem um exemplo típico aqui de uma mulher extremamente bem-humorada e feliz com a gravidez, não é verdade? É verdade. Então, é possível ter bom humor. Tem algumas mulheres mal-humoradas na gravidez, mas bom humor é possível. Não, eu posso dizer que é. Felicidade e alegria o tempo todo. Obrigada mais uma vez. Até a próxima, doutor.